Padre Pio dizia que a Eucaristia era o centro da sua vida. Era ali, naquele altar silencioso e sagrado, que ele encontrava forças para suportar tudo. As dores físicas insuportáveis, as humilhações constantes, os ataques do maligno, os silêncios de Deus. Ele não suportava a vida sem a missa. Não começava o dia sem a Eucaristia. E vivia cada comunhão como se fosse a última. Mas ele também via com profunda dor que muitos católicos se aproximavam do altar como se estivessem diante de algo comum. Recebiam Jesus no Santíssimo Sacramento sem preparar o coração, sem reverência, sem sequer pensar em quem estavam recebendo. E isso, segundo ele, enfraquecia a alma e ofendia o próprio Cristo. Padre Pio não se calava diante disso. Ele dizia que comungar sem consciência, sem arrependimento, sem um mínimo de amor, não apenas esvazia a graça, mas pode transformar a comunhão em frieza espiritual, ou pior, em pecado. Ele alertava que a comunhão sem preparo era uma tragédia oculta nos corações dos fiéis, um veneno disfarçado de devoção. Neste vídeo, você vai entender por que tantas comunhões, mesmo feitas com frequência, não geram frutos. Por que tantos católicos continuam vazios, irritados, impacientes e frios, mesmo depois de participarem da missa. Padre Pio vai nos mostrar que o problema não está na Eucaristia, está no coração que a recebe. Ele falava com dor, mas com clareza. Se os homens soubessem o que é a missa, haveria guardas nas portas das igrejas. E ainda assim, há quem se aproxime do altar em estado de pecado mortal, sem confissão, sem recolhimento, sem temor. A pressa, a distração, a rotina matam o sagrado e nos tornam cegos diante do que mais importa. Se você sente que suas comunhões já não tocam sua alma, se percebe que está vivendo a fé no automático, este vídeo é para você. Porque não basta comungar. É preciso comungar com fé viva, com temor reverente, com amor sincero. Padre Pio vai nos conduzir de volta à essência da Eucaristia, não com culpa, mas com consciência, com verdade, para que cada comunhão volte a ser o que ela realmente é, o momento mais poderoso e transformador da vida cristã. Padre Pio conhecia o valor infinito da comunhão. Para ele, cada Eucaristia era um milagre, uma visita viva do próprio Cristo à alma. Ele preparava-se com recolhimento, silêncio e contrição profunda. Não tolerava irreverência, porque sabia que a menor distração diante do Santíssimo era uma ingratidão ao amor crucificado. Mas o que ele via em muitos corações o entristecia. Fiéis que se aproximavam da comunhão como quem entra em uma fila qualquer. Sem confissão, sem exame interior, sem reverência. Ele dizia que o altar está sendo profanado não apenas pelos inimigos da fé, mas pelos próprios católicos que já não sabem mais quem estão recebendo. Ele falava disso com lágrimas nos olhos. Contava que Jesus, na Eucaristia, continua sendo desprezado por muitos, não com palavras, mas com frieza, com pressa, com indiferença, e que a alma que comunga sem se preparar, muitas vezes, não se fortalece, se endurece. Padre Pio via a comunhão como o momento mais sagrado da vida humana, mas sabia que sem fé viva, ela perde seus frutos. O corpo de Cristo não age como mágica. Ele transforma a alma que se abre, que se rende, que o acolhe com humildade e verdade. Mas para quem comunga distraído, sem intenção, sem contrição, o sacramento permanece, mas os efeitos se fecham. Ele dizia: não basta estar na fila do altar. É preciso estar prostrado por dentro. Porque há quem se ajoelhe com o corpo, mas permaneça em pé com o orgulho. E Deus vê o coração, vê o interior. Padre Pio pedia às almas que se preparassem para comungar como se fosse a última vez, com arrependimento sincero, com sede de pureza, com desejo de santidade. E que ficassem com Jesus depois da comunhão, em silêncio, em adoração, em união. Porque o problema não está apenas em como recebemos, mas em como permanecemos. Muitos comungam e já se levantam pensando em outras coisas. Esquecem que acabaram de receber o corpo, o sangue,
a alma e a divindade do próprio Deus. Padre Pio sabia que comunhões mal vividas vão secando o coração. Tornam a fé algo morno, a missa uma formalidade, a presença de Jesus um costume. E é por isso que ele gritava, com sua vida: comungue como um santo, ou não comungue ainda, mas não comungue como um indiferente. Padre Pio dizia que muitos católicos vão à missa, mas não participam dela com o coração. Estão presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. E o reflexo mais grave disso aparece no momento da comunhão. Uma fila cheia de corpos, mas vazia de almas preparadas. Ele ensinava que a preparação para a Eucaristia começa muito antes da missa. Começa no silêncio interior, no exame de consciência feito com seriedade, no arrependimento sincero, mesmo dos pecados considerados pequenos, porque diante do Santíssimo, nada é pequeno, tudo deve ser entregue. Padre Pio se preocupava com a frequência de comunhões feitas sem confissão prévia. Alertava que a alma que se aproxima da Eucaristia em estado de pecado mortal não recebe graça, mas condenação. Ele não dizia isso para assustar, mas para acordar consciências adormecidas, porque sabia que muitos banalizavam o sacramento, achando que o simples ato externo bastava. Ele dizia: quantos corações se acostumaram com Jesus a ponto de não o reconhecerem mais? É um alerta forte, porque há algo mais trágico do que ignorar Jesus. É estar diante dele e não percebê-lo, recebê-lo na boca, mas não acolhê-lo no coração. A comunhão para Padre Pio era um momento de intimidade radical com Cristo. Ele pedia que os fiéis se preparassem como quem vai encontrar o amor da sua vida. Que se aproximassem do altar com temor, com ternura, com desejo de se unir profundamente ao Senhor. Que não fizessem disso um hábito, mas um ato de adoração viva. Depois de comungar, ele permanecia longos minutos em silêncio, porque sabia que ali, naquele instante, Jesus estava presente de forma real em sua alma. Ele ensinava que o tempo depois da comunhão é um dos mais preciosos para a vida espiritual. É quando o céu toca a terra dentro de nós. Mas ele via que muitos comungavam e já voltavam a se distrair. Não sabiam agradecer. Não sabiam permanecer. E isso feria profundamente o coração de Jesus, que acabava sendo recebido como um hóspede que ninguém acolhe. Como alguém que entra em uma casa fria, sem escuta, sem reverência. Padre Pio pedia: dê tempo a Jesus depois da comunhão, fale com ele, ouça, agradeça, permaneça. Porque é nesse silêncio que o milagre se aprofunda. É ali que a transformação acontece. Não na agitação, mas na união silenciosa. Se sua fé está fraca, se sua alma está seca, talvez o problema esteja no modo como você comunga. Não pare de comungar, mas comece a comungar como quem ama, como quem espera, como quem reconhece que está diante de um Deus vivo, e não de um símbolo. Padre Pio nos lembra: a comunhão não é um prêmio, é um remédio. Mas como todo remédio, só age se for acolhido com consciência, com o coração aberto, com fé viva e com reverência total ao mistério que se entrega em nossas mãos. Padre Pio dizia que a alma que compreende o valor da Eucaristia jamais volta a ser a mesma, porque ninguém pode receber o próprio Deus, vivo, inteiro, presente, e permanecer indiferente. A comunhão é o céu entrando na alma. Mas para muitos, ela se tornou apenas mais um rito entre tantos. E é por isso que tanta gente continua vazia mesmo depois da missa. Ele insistia: não comungue por rotina, comungue por amor, porque o amor é o que dá sentido a tudo. Sem amor, até o sacramento mais sagrado se torna um gesto frio. Com amor, até a comunhão mais simples se torna um terremoto de graça dentro da alma. Padre Pio queria que cada fiel tratasse a comunhão como um encontro com o Cristo crucificado e ressuscitado, que se preparasse como quem vai receber o Rei dos Reis, que vestisse o corpo com modéstia e o coração com humildade, que fizesse da missa o centro do dia, e não apenas um dever a cumprir. Ele dizia que muitos católicos não experimentam a força da Eucaristia,
porque se esqueceram de quem é Jesus. Se esqueceram que Ele está ali, no altar, esperando ser amado, desejado, acolhido, e que Ele não vem apenas para consolar, Ele vem para transformar. Mas não força. Ele espera um coração disponível. Se hoje você sente que suas comunhões estão sem vida, talvez seja a hora de voltar ao essencial, de renovar sua fé, de pedir: Senhor, me dá fome da Tua presença, me dá sede da Tua graça. Não quero te receber por hábito, quero te receber por amor. Padre Pio dizia que até mesmo uma única comunhão bem feita pode mudar uma vida inteira, porque nela está o próprio Deus, a fonte, o fogo, o remédio, a força que sustenta os santos e levanta os pecadores. Que você nunca mais se aproxime do altar com pressa, com distração ou sem arrependimento, mas que cada comunhão seja um ato consciente, reverente e apaixonado, porque ali, nas suas mãos, não está apenas um pedaço de pão, está Jesus, e Ele está esperando por você.